Olá, nós vamos fazer uma reflexão, né, e trilhar pela reflexão, né, pelas contribuições deste texto um clássico da professora Maria Inês Souza Bravo e do professor Maurílio Castro de Matos, né, que dispõe sobre o projeto ético-político do serviço social e sua relação com a reforma sanitária. Eles trazem elementos para o debate. Esse texto é um texto que definitivamente é um clássico mesmo, inclusive ele influenciou muito, e vocês vão perceber isso, né? Ele influenciou muito a produção dos parâmetros para a atuação do assistente social na saúde, né? Do conjunto Cefes-Cres. Então, muitos elementos que estão aqui nesse texto também, eles estão contidos, né, neste documento. Então, fazer associação com esses dois documentos é muito importante, é fundamental, ok? Então, é o documento de código 38. Vamos seguir aí nessa maratona. Então, como a gente está trabalhando com todos os textos, né, de pensar, né, de tentar entender como que os autores construíram, né, o texto, qual que é a linha de pensamento, a linha de raciocínio que eles trabalham para construir esse texto, e eu entendo que é a melhor forma para compreender o texto, né, para compreender o debate. Então, as considerações iniciais, né, dos autores, vamos entender como que eles organizaram este documento e o que que eles pretendem com esse trabalho, né? E eles vão dizer aqui, ó, o artigo ele é fruto de reflexões, né, sobre as características do serviço social brasileiro na saúde, então essas características, e quais são os desafios, né, que a atualidade vai apresentar para os assistentes sociais, né, para o serviço social, né, que atuam na saúde. E o que, que eles querem com isso? Né? Eles querem contribuir para o fortalecimento do nosso projeto, né, profissional, do nosso projeto ético-político, e também, né, não só do nosso projeto, mas também da reforma sanitária. Então, ele está estruturado, né, esse documento vai estar estruturado em 4 partes. Então, na primeira e na segunda parte, o que, que eles vão fazer? Né? Eles vão desenvolver análises mais panorâmicas, né, sobre a trajetória histórica do serviço social, sendo que na primeira, né, eles vão abordar um período, o período de 1930 até 1949, né, ou seja, 49 anos aí. E na segunda parte, os anos 80 e 90. A terceira parte tem como foco, né, como objetivo, eles vão desenvolver uma reflexão sobre os desafios postos na atualidade para o serviço social na área da saúde e vão tentar também, né, para tanto, eles vão buscar uma interlocução, né, dialogar com alguns autores da área que refletiram sobre este tema. E na última parte do documento, né, do artigo, eles vão apresentar algumas questões e eles vão propor também, né, para o serviço social na saúde, um debate, né, tomando como referência e não por acaso, né, os princípios que são fundamentais, né, os princípios fundamentais, né, os 11 princípios fundamentais do nosso código de ética. Beleza? Então vamos lá. Então, né, nessa primeira parte, eles vão fazer um panorama do serviço social neste período aqui, ó, em 49 anos, de 1930 até 1979. Então, eles vão discutir, né, o serviço social neste período. Então, neste item, né, será enfocado o surgimento do serviço social a partir das influências que são as influências socio-históricas desta época. E aí eu quero abrir um parêntese, porque é muito interessante isso, porque aqui, né, quando todos os textos que trazem esses elementos históricos, né, tanto o parâmetros para atuação do assistente social na saúde, o texto do professor Charles, né, Toniolo,
que vai trazendo, né, esses elementos históricos, eles são importantes, porque quando a gente chegar lá nos 2 livros da Marilda, que praticamente todos os assistentes sociais já passou por ele, né, é, a gente fica mais, né, familiarizado com o debate, a gente vai reaquecendo o nosso pensamento, né, para nós nos reaproximarmos do debate da nossa profissão a partir, né, da sua gênese e a partir da sua história, né? Então, vou fechar esse parêntese aqui agora. O surgimento e o desenvolvimento do serviço social no período de 30 até 64, bem como a ação profissional na saúde, mostram algumas evidências, né, que são muito significativas, segundo eles. Vamos lá. Então, a conjuntura entre 30 e 40, né, nesses 15 anos, caracteriza o surgimento da profissão no Brasil. Então, né, nesse período aqui de 15 anos, né, o surgimento da profissão no Brasil com influência europeia. E a área da saúde não foi, né, o que concentrou o maior quantitativo de profissionais, apesar, né, de algumas escolas terem surgidas motivadas por demanda do setor. Então, segundo eles, fazendo essa reflexão, algumas escolas, inclusive, foram surgindo motivadas pela demanda do setor de saúde, mas no início, né, neste período, não foi o que mais concentrou, né, o serviço social. Então, a formação profissional também se pautou desde o seu início em algumas disciplinas relacionadas à saúde, ou seja, então temas relacionados à saúde desde o início já estavam lá, né, no processo de formação do serviço social. A expansão do serviço social no Brasil, entretanto, ela vai ocorrer a partir de 45. Então, começa a se expandir o serviço social a partir de 45, né, relacionada com o quê? Com as exigências e necessidades, né, do aprofundamento do capitalismo no Brasil e as mudanças que ocorreram no panorama a nível internacional, em função, né, em 1945, né, do término da Segunda Guerra Mundial. Então, na primeira década, né, na primeira década, a ação profissional na saúde também se amplia, transformando-se no setor que mais vem absorvendo assistente social. Então, no início não foi assim, mas, ou seja, na primeira década, né, depois, né, de 1945, logo depois, a demanda, né, por assistentes sociais foi maior na saúde e foi absorvendo muito, né, esses profissionais. A influência, segundo eles, né, norte-americana na profissão substituiu, né, a europeia. Então, a norte-americana substituiu a europeia, né, e marcou a conjuntura anterior, tanto no nível da formação, né, da formação nesse início, formação europeia, da norte-americana, né, que marcou a formação profissional, com alteração curricular, como nas instituições prestadoras de serviço. Então, ou seja, essa substituição provocou alteração curricular, né, e também muito, né, como provocou também as instituições prestadoras de serviço. O marco dessa mudança de influência situa-se em quê? Em 1941, no Congresso Interamericano de Serviço Social, que foi que aconteceu nos Estados Unidos, né? Posteriormente, foram criados diversos mecanismos de interação mais efetiva, como o oferecimento de bolsas aos profissionais brasileiros e a criação de entidades organizativas. Então, os assistentes sociais brasileiros, né, neste período, né, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a defender que o ensino e a profissão nos Estados Unidos haviam atingido um grau mais elevado de sistematização. Ademais, né, nos Estados Unidos, a ação profissional era marcada, né, pelo o julgamento moral com relação à população, que era tida como cliente, né, é substituído por uma análise de cunho mais psicologizante, né, mais psicológico. Então,
Uma indagação, né, que o artigo traz, que os autores traz, e que eles pensam, né, que tem que ser destacado em função do objeto deste artigo, aí eles fazem a seguinte pergunta, né? Por que, né, o serviço social na área da saúde ele transforma-se no principal campo de absorção do serviço social, né, do profissional, do assistente social? Por que isso? Aí eles começam a tentar encontrar essa resposta, né? Além das condições gerais que determinaram a ampliação profissional nessa conjuntura, o novo conceito de saúde, elaborado em 1948, enfocado em quê? Nos aspectos biopsicossociais, determinou a requisição de outros profissionais para atuar no setor, entre eles os assistentes sociais. Então, olha só, uma chave de leitura. Né, o novo conceito de saúde, né, que veio em 1948, ele requisitou, né, porque entrou aspectos biopsicossociais, e aí, ou seja, requisitou a ampliação de profissionais no setor da saúde, e isso fez com que ampliasse a demanda por assistentes sociais, né, na saúde. E aí, seguindo, né, o debate, segundo ele, este conceito, né, novo de saúde surge de organismos internacionais vinculado ao agravamento das condições de saúde da população, principalmente nos países periféricos e que teve diversos desdobramentos, né? Um deles foi o quê? Foi a ênfase no trabalho em equipe multidisciplinar. Solução, né, encontrada, solução racionalizadora encontrada que permitiu o quê? Permitiu suprir a falta de profissionais com a utilização de pessoal auxiliar em diversos níveis, ampliar a abordagem em saúde, introduzindo contextos preventivistas e educativos, e criar programas prioritários com segmentos da população, dada o que, né, a inviabilidade de universalizar, né, a atenção médica e social, de garantir atenção médica e social para todo mundo. Então, segundo eles, né, esse momento, o assistente social ele vai consolidar uma tarefa educativa com uma intervenção mais normativa no modo de vida da clientela, né, com relação aos hábitos de higiene de saúde e atuou, né, neste momento, nos programas prioritários estabelecidos pelas normatizações da política de saúde. Então, segundo eles também, um outro fator importante vai se referir, né, neste momento, é a consolidação da política nacional de saúde no país, com a ampliação, né, dos investimentos e dos gastos com assistência médica, mas pela política de previdência social neste momento, né? Então essa assistência, né, por ela não ser universal, ela gerou uma grande contradição entre a demanda e o seu caráter excludente e também seletivo. O assistente social, então, neste momento, ele vai atuar nos hospitais, colocando-se entre a instituição e a população, a fim de que, né, de viabilizar, né, de garantir, viabilizar o acesso dos usuários aos serviços e aos benefícios. Então, para tanto, o profissional, né, ele vai utilizar das seguintes ações neste período, né, trabalhando nessas instituições, né, nos hospitais: plantão, triagem ou seleção, encaminhamento, concessão de benefícios e orientação previdenciária. Os benefícios, então, passaram a ser custeados total ou parcialmente pelos próprios beneficiários, né? A saúde ainda nesse momento não era universal. Na lógica da estruturação de tais serviços, não há um componente, né, que é distributivista, mas existe, né, a preocupação de favorecer neste momento, né, o capital. Então não tem uma lógica de distribuição de saúde. Então o conceito, né, que passa a reger os programas assistenciais é o salário social indireto. O que é isso, né? Que incorpora ao salário vários serviços que
a coletividade paga, né, ao trabalhador com vistas a uma utilização mais futura. O piso salarial, né, ele é rebaixado à medida que vai englobando esses benefícios e o trabalhador ele paga, né, pelos serviços, né, pelas deduções salariais diretas, né, aquilo que é tirado do seu salário pela elevação do custo de vida, né, com a contribuição dos empregadores transferida para os preços dos produtos e através dos impostos e taxas que são recolhidos pelo poder público. E aí, seguindo o raciocínio, né, e o estudo dos autores, eles vão dizer que as propostas racionalizadoras na saúde, que elas vão surgir a partir da década de 50, principalmente nos Estados Unidos, como o que? A medicina integral, a medicina preventiva e seus desdobramentos, né, o desdobramento disso depois, nos anos 60, como a medicina comunitária, eles vêm informar que eles não tiveram repercussão no trabalho dos assistentes sociais na saúde neste período, né? 50 e 60. Os profissionais, neste período, mantiveram como loco central de sua ação os hospitais e também os ambulatórios, apesar de os centros de saúde serem criados a partir de meados da década de 20. Nos hospitais e também os ambulatórios, os serviços básicos eram a higiene pré-natal, infantil, pré-escolar, tuberculose, verminose, laboratórios e as atividades tinham como proposta fundamental, introjetar na população educação sanitária por intermédio de educadores de higiene, professores instruídos em assuntos sanitários, como também testar formas específicas de descentralização do trabalho sanitário nas grandes cidades. E aí um alerta, né, que eles trazem, que os centros de saúde, neste período, contavam para o desenvolvimento de suas atividades com médicos, enfermeiras e visitadoras. Aqui tem um destaque para visitadoras. Os assistentes sociais, né, eles não foram absolvidos neste espaço, senão muito mais tarde, em 1975. A esta constatação cabe a pergunta, né, e a pergunta que eles fazem: por que os assistentes sociais da saúde priorizaram suas ações no nível curativo e hospitalar? Então, para responder essa questão, eles vão levantar algumas hipóteses. E aí, eles trazem: a exigência do momento concentrava-se na ampliação da assistência médica hospitalar, e os profissionais eram importantes para lidar com a contradição entre a demanda e o seu caráter excludente e seletivo, né, para acesso à assistência médica e assistência hospitalar, assistência médica hospitalar. Nos centros de saúde, os visitadores conseguiam desenvolver as atividades que poderiam ser absolvidas pelos assistentes sociais. Então, outro componente que eles trazem também relaciona-se à pouca penetração da ideologia desenvolvimentista no trabalho profissional na saúde. E aí, uma ação que considera-se importante para os assistentes sociais é a viabilização da participação popular nas instituições e programas de saúde. Esta atividade, entretanto, só teve maior repercussão na profissão nos trabalhos de desenvolvimento de comunidade, né? E aí, o serviço social médico, como era denominado, não atuava com procedimentos e técnicas do desenvolvimento de comunidade. Isso é importante de destaque. E sim, propriamente, o serviço social de casos. Então, aqui um destaque, né? O serviço social médico ele não atuava com procedimentos e técnicas do desenvolvimento de comunidade, e sim
o serviço social de caso. Orientação, inclusive, da Associação Americana de Hospitais e da Associação Americana de Assistentes Sociais Médicos Sociais. Então, aqui um destaque, né? A participação só era visualizada na dimensão individual, ou seja, o engajamento do cliente no tratamento. Então, isso era o foco, né, de atenção e de atuação do assistente social. O serviço social, ele sofreu profundas mudanças, né, profundas transformações no pós-1964, que tiveram rebatimento direto no trabalho do assistente social na saúde. Então, a profissão, do seu desenvolvimento até os anos 60, não teve polêmica, né, grande que ameaçasse o bloco hegemônico que era conservador, né, que inclusive dominou tanto a produção do conhecimento como as entidades organizativas e também o exercício profissional, né, o trabalho do assistente social. Alguns assistentes sociais, né, com posição um pouco mais progressistas, eles vêm questionando, né, a direção do serviço social neste período, mas eles não tiveram, né, êxito, não tiveram muita condição de alterar. Então, nos anos 60, essa situação ela vai começar a se modificar, surgindo um debate, né, no interior da profissão, questionando o conservadorismo. E essa discussão ela não surgiu de forma isolada, mas surgiu com respaldo das questões levantadas pelas ciências sociais e humanas. Então, neste momento, o serviço social começa a se aproximar deste debate, né, da dimensão teórica, né, e do debate das ciências sociais e humanas, principalmente em torno da temática do desenvolvimento e das suas repercussões na América Latina. Então, os autores trazem que esse processo de crítica, né, essa aproximação crítica, esse processo ele foi abortado pelo regime militar, né, pelo golpe militar de 1964, com a neutralização, né, silenciando os protagonistas sociopolíticos comprometidos com a democratização da sociedade e do Estado. Então, um momento duro aí, né? A modernização conservadora implantada no país, ela exigiu a renovação do serviço social. Então, face a essas mudanças, né, essas novas estratégias de controle e repressão da classe trabalhadora efetivadas pelo Estado e pelo grande capital, bem como para o atendimento das novas demandas submetidas que traz uma racionalidade burocrática para o Estado, né? Então, exigiu que o serviço social ele se renovasse a partir, né, deste controle, a repressão que a classe trabalhadora vinha sofrendo. E o principal veículo responsável pela elaboração teórica do serviço social no período, né, de 10 anos, de 65 até 75, foi o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais, o CBCIS, que inclusive teve inúmeras produções, né, no serviço social nessa década. Né, o CBCIS, ele difundiu a perspectiva modernizadora no sentido de quê? De adequar, né, de calibrar a profissão às exigências postas pelos processos sociopolíticos emergentes, né, no pós-golpe de 64. Essa perspectiva ela teve como um núcleo central a tematização do serviço social como o quê, né? Como integrador no processo de desenvolvimento, com aportes extraídos do estrutural funcionalismo norte-americano, sem questionar, né? E não questionava a ordem social política, e sim com a preocupação de inserir a profissão numa moldura mais teórica e metodológica, né? Num campo mais do estrutural funcionalismo. E aí, o serviço social na saúde, ele vai receber as influências da modernização que se operou no âmbito das políticas sociais. E aí foi sedimentando a sua ação na prática mais curativa neste período, principalmente na assistência médica previdenciária, que era, neste período, o maior empregador dos profissionais de serviço social, né? E aí um destaque, né, um alerta, foram enfatizadas nesse período
as técnicas de intervenção, a burocratização das atividades, a psicologização das relações sociais e a concessão de benefícios. Tempos, né, difíceis e duros, né, da atuação do serviço social, mas direcionado e se enquadrando a perspectiva, né, da modernização, né, e da assistência médica previdenciária, muito vinculada a uma prática mais curativa. E aí, na distensão, né, política entre 1974 e 1979, nesses 5 anos, o serviço social na saúde ele não se alterou, apesar do processo organizativo da categoria, né, do aparecimento de outras direções para a profissão, do aprofundamento mais teórico, a aproximação mais teórica dos docentes e do movimento mais geral da sociedade. E aí, o serviço social, né, neste período, o trabalho profissional, ele continuou sendo orientado, né, de 1974 até 1979, ainda, né, por uma vertente modernizadora. As produções teóricas, apesar de restritas na área, também não apontou, né, não rompeu com essa direção modernizadora. E aí eles vêm trazendo que, com exceção, uma única exceção a essa tendência, foi um artigo que foi publicado na revista Serviço Social e Sociedade por Nicoletti, né, em 1974, que enfoca a planificação em saúde e a participação comunitária, abordando questões presentes no debate do movimento sanitário. Então, ela foi influenciada, né, a primeira pessoa que foi influenciada pelo movimento sanitário, e isso apareceu em um artigo publicado na revista Serviço Social e Sociedade de 79. A década de 80, e aí, né, as alterações que vão acontecendo no serviço social né, na próxima década, entre 80 e 90, a década de 80 no Brasil foi um período de grande mobilização política, como também de aprofundamento da crise econômica que se evidenciou, né, que se espraiou diante da ditadura militar. E aí, nessa conjuntura, há um movimento significativo na saúde coletiva, que também ocorre no serviço social, de ampliação do debate teórico e a incorporação de algumas temáticas, como a temática do Estado e as políticas sociais, e aí a aproximação, né, em 80, da teoria social crítica marxista. O movimento sanitário, que vem sendo construído, né, desde lá atrás, né, dos anos 70, ele conseguiu, e aí, né, este período, ele conseguiu avançar na elaboração de propostas de fortalecimento do setor público em oposição ao modelo de privilegiamento do produtor privado, né? Então, assim, fortalecimento da coisa pública, tendo como marco a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ela aconteceu em 86 em Brasília. E aí, nesse período, é emplacado, né? E aí a gente consegue inserir os artigos 196 e 200, e nestes, né, está escrito que a saúde, né, ela é um direito de todos e dever do Estado. E a integração dos serviços de saúde de forma regionalizada e hierárquica, constituindo um sistema único. No que tange ao modelo de proteção social, a Constituição Federal de 88 é uma das mais progressivas, onde a saúde, junto com a assistência social e a previdência, vai neste momento integrar o conjunto da Seguridade Social. É evidente que esta conquista não foi dada, né? Ela não foi entregue, na medida em que o processo constituindo ele foi visível, né? Principalmente porque, de fato, houve uma polarização da discussão da saúde em dois grandes blocos hegemônicos. Um bloco foi formado pela Federação Brasileira de Hospitais, a FBH, e pela Associação das Indústrias Farmacêuticas Internacionais, que defendia
a privatização dos serviços de saúde. E outro, denominado Plenária Nacional de Saúde, que defendia os ideais da reforma sanitária, né, desde a década de 70, que podem ser resumidos como: então, quais eram os ideais da reforma sanitária, reduzido como a democratização do acesso, a universalidade das ações e a descentralização com o controle social. A premissa básica é a compreensão de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A vitória das proposições da reforma sanitária deveu-se ao quê, né? A eficácia da plenária da oitava conferência via sua capacidade técnica, pressão sobre os constituintes e mobilização da sociedade. E a emenda popular assinada por 50 mil eleitores e 167 entidades. Muito expressivo. Uma questão importante, né, de ser observada e clareada é identificar qual a preocupação da categoria dos assistentes sociais neste momento, neste período dos anos 80. Sem dúvida, o serviço social está recebendo influências dessa conjuntura, de crise do Estado brasileiro, de falência da atenção à saúde e do movimento de ruptura com a política de saúde vigente e a construção de uma reforma sanitária brasileira. Mas, por outro lado, e aí aqui, o documento Parâmetros para a Atuação do Assistente Social também traz esses elementos, né? Está passando por um processo intenso de revisão, de negação do serviço social tradicional, havendo assim uma intensa disputa pela nova direção a ser dada na profissão. E aí aqui começa, né, a intenção de ruptura, começa o processo de reformulação, os ventos, né, de reformulação do serviço social no campo crítico. Então, o processo de renovação do serviço social no Brasil, ele está articulado às questões colocadas pelaquela realidade, né, daquela época. Mas, por ter sido um movimento interno de revisão, né, de questionamento interno dentro da profissão, não foi realizado um nexo direto com outros debates, né, que também eram muito relevantes naquele momento, que buscavam a construção de práticas democráticas como o movimento da reforma sanitária. Então, o serviço social não foi tão expressivo dentro do movimento da reforma sanitária, mas o serviço social estava né, ou seja, sofrendo aquelas influências porque estava fazendo um profundo debate interno na profissão. E a análise que eles trazem, né, nossa análise, né, na nossa análise, na análise dos autores, esses são os sinalizadores para o descompasso da profissão com a luta pela assistência pública na saúde. E aí o que eles trazem como reflexão, né? Porque se o serviço social ele estava internamente fazendo esse debate, questionando, né, o conservadorismo, questionando a integração do serviço social muito mais voltada para o campo do Estado e para uma ação, né, mais conservadora e no eixo da aliança com o Estado, e aí o serviço social não se incorporou, né, de forma orgânica ao debate, né, do movimento da reforma sanitária. No entanto, é importante, eles fazem um destaque, identificar como se deu a relação do serviço social com o movimento da reforma sanitária na década de 80. E é impossível, segundo eles, falar do serviço social sem se referenciar aos anos 80. Essa década ela é fundamental para o entendimento da profissão hoje, como ela está organizada hoje, pois significa o início da maturidade da tendência atual hegemônica, tanto na academia quanto nas entidades representativas da categoria. E aí um destaque, né, todas as vezes que fala entidades representativas da categoria, é o Cefes, o conjunto, né, conjunto Cefes-Cres, a ABEPS, Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, né, e também o movimento dos estudantes, né, a Enesso. E aí o serviço social, né, o próprio professor José Paulo Neto, ele traz no seu livro Ditadura e Serviço Social este nome, né, intenção de ruptura, e com isso a interlocução
né, a aproximação do serviço social com a teoria social crítica, a teoria de tradição marxista. E aí o destaque que eles fazem, a gente estuda isso em Fundamentos do Serviço Social, é que, no entanto, os profissionais desta vertente, dessa intenção de ruptura, os profissionais, né, que se aproximaram da perspectiva crítica, eles se inserem, na sua grande maioria, nas universidades, onde, dentro do processo de renovação da profissão, pouco efetivamente vai intervir nos serviços, né, na atuação direta, né, face a face com os usuários. Se o serviço social ele cresceu na busca de uma fundamentação e consolidação teórica, poucas mudanças conseguem apresentar na intervenção nos espaços socioocupacionais neste período, obviamente, né? No momento de renovação do serviço social lá na década de 80. Sem dúvida, para se avançar hoje na profissão, e aí eles vão chamar a atenção para uma questão, se faz necessário recuperar quais são as lacunas da década de 80, aquilo que não foi amadurecido, ou não foi debatido, ou não ficou claro e consolidado na década de 80. E a intervenção é uma prioridade. E aí eles vêm chamando e aí esse ponto, né, do texto deles é muito importante, porque é um ponto que eles fazem uma crítica, mas é uma crítica que ela traz uma reflexão profunda. Por quê? E a intervenção, ela é uma prioridade, porque quando a gente vai fazer o debate sobre a dimensão teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, a dimensão técnico-operativa, ela ficou comprometida, segundo, né, os textos, os estudos que os clássicos do serviço social traz. E eles recuperam esse debate aqui, né? E a intervenção é uma prioridade, pois poucas alterações trouxeram os ventos da vertente de intenção de ruptura para o cotidiano do serviço. O que eles estão dizendo aqui? Que isso, né, que mesmo se aproximando da dimensão da tradição marxista, esses reflexos, eles trouxeram elementos teórico-metodológicos, ético-políticos, mas na dimensão técnico-operativa foi frágil. Então, eles chamam a atenção que isso precisaria ser, até hoje, né, um foco de debate, né, um campo de debate na profissão. Esse fato rebate na atuação do serviço social na área da saúde, até hoje, né, o maior campo de atuação do serviço social. No balanço do serviço social na área da saúde dos anos 80, mesmo com todas as lacunas que eles acabam de apontar, né, em relação principalmente à dimensão técnico-operativa, né, no fazer profissional, observa-se uma mudança de posições, a saber, quais são as mudanças, né, que a década de 80 traz quando se faz um balanço do serviço social neste período. A postura crítica dos trabalhadores em saúde, apresentados nos congressos brasileiros de assistentes sociais, nos CBAs, de 85 até 89, a apresentação de alguns trabalhos nos congressos brasileiros de saúde coletiva, a proposição de intervenção formulada pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, a ABS, né, que hoje é a ABEPS, a Associação Nacional de Assistentes Sociais, a ANAS, que deixou de existir, o Conselho Federal de Assistentes Sociais, o Cefas, que hoje é o Cefes, para o Serviço Social no INAMPS, né, que hoje o INSS. E a articulação do Cefas, do Conselho Federal de Assistentes Sociais, que hoje é o Cefes, com outros conselhos federais da área da saúde. Então, fazendo um balanço, né, do serviço social neste período, então teve influência na apresentação de trabalhos e também nas entidades da categoria profissional, também houve reflexo nisso no campo das propostas que esses ventos da renovação trouxeram para o serviço social. Os avanços apontados, né, que eles apontaram até aqui, são considerados insuficientes, pois o serviço social na área da saúde
ele vai chegar na década de 90 ainda com uma frágil, né, uma incipiente alteração no seu exercício e na prática institucional. Continua, enquanto categoria, de forma desarticulada do movimento da reforma sanitária e, com isso, sem nenhuma explícita e organizada ocupação na máquina do Estado pelos setores progressistas da profissão, como estava sendo o encaminhamento da reforma sanitária. E insuficiente produção sobre as demandas postas diante da prática em saúde. Então, a produção acadêmica e a participação dos assistentes sociais na máquina do Estado, aí neste período de 1990, muito frágil. Inclusive, nós vimos esse debate no texto sobre os determinantes sociais da saúde. Então, vale lembrar que esse debate ele também aparece lá. E eles continuam, na sua análise, falando que, para analisar o serviço social nos anos 90, faz-se necessário ter em mente ser este período, os anos 90, o período de implantação e êxito ideológico do projeto neoliberal no país, do qual, né, esse projeto vem pelo governo Fernando Collor de Mello, que foi o primeiro a tentar implementar uma agenda, né, neoliberal no país. Numa análise que já foi realizada desta década, de 1990, a afirmação que no Brasil existem duas inflexões que são fundamentais. Quais são? A primeira é o Plano Real e a segunda é a contra-reforma do Estado defendida pelo Fernando Henrique Cardoso e seus intelectuais. Inclusive, esse debate sobre a contra-reforma do Estado é um debate trazido pela professora Elaine Berry, que fala que essa reforma do Estado, que foi defendida pelo Fernando Henrique Cardoso, que nada mais que não foi uma reforma, né? Foi uma contra-reforma que se aproximou muito mais de uma agenda neoliberal do que de uma agenda de defesa de direitos e ampliação de direitos para a classe trabalhadora. O projeto político-econômico que foi consolidado no Brasil nos anos 90, o projeto neoliberal, confronta-se, ele vai se confrontar com o projeto profissional hegemônico do serviço social. Então há, nesse momento, uma colisão do projeto que estava em curso no país com o projeto que estava em curso no interior da profissão, tecido de que começou lá na década de 80 e com o projeto da reforma sanitária. Então há uma tensão nesses projetos que estão ali efervescentes neste momento. E o debate, né, não estava fácil diante dessa tensão. E aí eles vêm trazendo que, a partir dessas contradições que estavam evidenciadas na década de 90, como numa realidade político-conjuntural muito adversa, construir e concretizar uma prática que garanta um Estado participativo, formulador de políticas sociais de forma mais equânime, universais, não discriminatórias, como que era possível fazer isso, né? Como numa realidade político-conjuntural tão adversa, dava para construir uma proposta, né, de uma prática, de um Estado que fosse um pouco mais progressista. Como fica, né, o serviço social e os defensores da reforma sanitária nessa trincheira, nessa encruzilhada? Nas proposições referentes à política de saúde, o projeto de reforma sanitária ele é questionado e consolida-se na segunda metade dos anos 90. O projeto de saúde articulado, né, ao mercado ou privatista. Este último, o mercado privatista, pautado na política de quê? De ajuste. E tem como tendência a contenção dos gastos com o quê? Com a racionalização, o outro eixo, né? A racionalização da oferta e a descentralização com isenção de responsabilidade do poder central.
né, o Estado se desresponsabilizando pela saúde de uma forma mais universal e de forma integral também. Ao Estado, cabe garantir um mínimo aos que não podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento aos cidadãos entendidos como consumidores. Como principais características deste processo, eles vão destacar aqui o caráter que foi focalizado para atender as populações vulneráveis, a desconcentração dos serviços e o questionamento da universalidade do acesso. Então, focalização, né, na vulnerabilidade, nos mais vulneráveis, a desconcentração dos serviços, mas essa desconcentração, né, sem questionar, né, sem garantir, né, a universalidade do acesso, sem imperar a racionalidade, a universalidade do acesso. E aí eles vão continuando o debate. A partir do exposto, identificou-se no estudo, né, já nos anos 90, que os dois projetos políticos que estavam em disputa na área da saúde, quais eram? O projeto privatista e o projeto da reforma sanitária, eles apresentaram diferentes requisições para a profissão, para o serviço social. Então, o projeto privatista, o que ele requisitou? E até hoje ele requisita ao assistente social. Ele, entre um conjunto de demandas, eles destacam algumas delas aqui, né? Seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial através de aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo através da ideologia do favor e predomínio de práticas individuais. No entanto, a proposta de reforma sanitária, ela vem apresentando como demandas para o assistente social que trabalhe as seguintes questões. Qual que é a influência que a reforma sanitária traz e o que demanda do exercício profissional do assistente social? Busca de democratização do acesso às unidades e aos serviços de saúde, atendimento humanizado, estratégias de interação da instituição de saúde com a realidade, interdisciplinaridade, ênfase nas abordagens grupais, em detrimento das dimensões mais individualizadoras, acesso democrático às informações e estímulo à participação cidadã. E aí, depois que eles vêm fazendo, né, esse percurso, esse trilhar essa série histórica até chegar aos anos 1990, e qual que é a influência do serviço, o que aconteceu no interior do serviço social e de onde ele sofre as influências e de como as mudanças estavam acontecendo nesse período, eles entram em um terceiro momento do debate no texto, né, no artigo que eles apresentam. E aí eles vêm apresentar, né, a recente produção do serviço social sobre a área de saúde. E aí eles vão falar, olha, visando compreender de que maneira o serviço social vem buscando produzir conhecimento e estratégias sobre a área de saúde, é que neste item serão utilizadas referências bibliográficas que buscaram pensar e ou intervir no serviço social na saúde a partir da realidade vivenciada nos anos 1990. E aí eles trazem três dimensões para essa análise, né, do artigo que eles fizeram. A dimensão acadêmica, né, a dimensão política e a dimensão do trabalho profissional nas instituições. Então, eles trabalham fazendo essa análise da produção do serviço social, tentando identificar, olha, o que aconteceu na dimensão acadêmica, né? O que aconteceu na dimensão política dentro da profissão e no trabalho, no exercício profissional dos assistentes sociais. No aspecto acadêmico, eles vão tomar como referência a dissertação de mestrado
de Matos, né, que é do Maurílio, um dos autores deste artigo. A indagação consiste em identificar qual o raio de influência do projeto de reforma sanitária e do projeto ético-político do assistente social no trabalho dos assistentes sociais na saúde. Então, qual que foi a influência, né, que o projeto de reforma sanitária e o projeto ético-político, neste período, ele influenciou no exercício profissional de assistentes sociais no campo. E aí eles vão dizer que a busca por essa resposta, ela pode ser trilhada, né, pode buscar essa resposta por diferentes caminhos. E qual foi o caminho que eles optaram? Optaram por investigar o debate profissional. Assim, é que esse debate ele foi compreendido através da apreensão da reflexão escrita. Então, eles buscaram naquilo que foi escrito para tentar identificar essa pergunta, né, para tentar responder essa pergunta. E, para tanto, foram pesquisados artigos publicados na revista de maior circulação na área do serviço social, que ainda hoje é a maior revista, né, a Serviço Social e Sociedade, bem como as comunicações que foram apresentadas no mais importante congresso da categoria, que é o CBAS, né, o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. E aí eles vêm agora fazer da outra dimensão, o aspecto político. A partir dos anos 90, ocorre uma tendência mais otimista do serviço social, já que uma preocupação com o controle social da política de saúde e o potencial de contribuição que a profissão ela pode proporcionar neste período. Sobre a concepção dos conselhos presente nos trabalhos escritos pelos assistentes sociais ou no resultado dos questionários, vai identificar duas tendências. A primeira, o otimismo utópico e o pessimismo realista, com duas subtendências: o conselho como espaço de cooptação ou o conselho como um espaço tenso e contraditório, mas com potencial mais democratizante. E aí, na análise deles, apesar, né, do resultado ser otimista, existiu algumas lacunas apresentadas nos trabalhos. Poucos trabalhos de assessoria aos conselhos desenvolvidos por assistentes sociais, pouca participação dos assistentes sociais de unidades de saúde nos conselhos e uma incidência frágil, pequena, né, de assistente, somente uma assistente social participante de conselho com uma concepção de saúde voltada para o mercado. O Conselho Federal de Serviço Social é, sem dúvida, a entidade nacional de representação dessa categoria. Assim sendo, examinar as suas frentes de ação política, né, do Cefes, é identificar qual tem sido a bandeira organizativa da profissão. Um dos eixos de suas frentes foi trabalho, direitos e democracia, a resistência ao neoliberalismo, onde é reafirmada a defesa das políticas públicas, sendo o compromisso com a Seguridade Social Pública uma estratégia central do Cefes. Para tanto, essa luta não se dá de uma maneira endógena, né, de uma maneira para dentro, e sim em articulação com os trabalhadores, com outros trabalhadores da saúde, né, onde os espaços de controle social eles são fundamentais. Daí, pode-se observar que no período que o relatório cobre, de 1999 até 2002, de 3 anos, o Cefes participou de diversos espaços do Conselho Nacional de Saúde, representando o conjunto dos trabalhadores da saúde, bem como da 11ª Conferência Nacional de Saúde, do 2º Encontro Nacional de Conselheiros de Saúde, da Plenária Nacional de Saúde, da Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde e das Conferências Nacionais de Vigilância Sanitária e de Saúde Mental.
Então, essa terceira dimensão, né, da atuação das entidades da categoria, o Cefes, ele foi fundamental para entrar, né, para que eles perceberam, para trazer uma perspectiva crítica de inserção, né, no eixo da saúde. O Cefes, na arena da saúde, tal qual nas outras áreas das políticas sociais públicas, possui reconhecimento enquanto entidade que tem como estratégia o fortalecimento da política pública na perspectiva da democratização do Estado e da sociedade brasileira. Durante o período que o relatório ele compõe, cabe destacar a intervenção da entidade no debate sobre a norma operacional básica de recursos humanos, a NOB-RH da saúde, sobre o impacto dos recursos sequenciais que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação na área da saúde, o aprofundamento da questão da humanização e acessibilidade no Conselho Nacional de Saúde, a intervenção em conjunto com outras entidades para a legalização dos cursos de residência para os profissionais que não são médicos, a discussão sobre a relevância do assistente social na composição das equipes do Programa de Saúde da Família, enquanto estratégia de melhoria da qualidade do atendimento e não por uma questão corporativista, o que culminou com a aprovação de uma moção sobre esse ponto na 11ª Conferência de Saúde, e um incentivo à qualificação da atuação do assistente social na área no qual o documento Assistente Social Trabalhador da Saúde é um exemplo. Então, esse documento ele foi distribuído na 11ª Conferência Nacional de Saúde. Pode-se considerar que, na atualidade, tem-se uma entidade forte e combativa na defesa das políticas públicas, o Cefes, né, o conjunto Cefes-CRES, inclusos as áreas da saúde. Entretanto, esta realidade e predisposição de luta nos espaços de controle social, no qual os conselhos eles são estratégicos, ainda não foram apropriadas pelos assistentes sociais e nem incorporadas como atividade integrante do seu trabalho. Então, ele chamou atenção para a importância da participação de assistentes sociais nos conselhos. No aspecto, né, na terceira dimensão, que é o trabalho desenvolvido nos serviços, na atuação direta dos assistentes sociais nos espaços socioocupacionais, a professora Vasconcelos, ela entrevistou 78 assistentes sociais que trabalham na rede de saúde do município do Rio de Janeiro e concluiu que há uma diferença muito grande entre a intenção e o discurso dos assistentes sociais com o trabalho desenvolvido. Então, há uma lacuna, né, entre a intenção e o discurso. Pois os assistentes sociais, eles verbalizaram um compromisso com a população usuária, mas não o conseguem transformar em prática concreta. Então, isso é mais verbalizado e a prática, né, o exercício concreto, ele não se traduz dentro dessa realidade. Assim, ela identificou que esses profissionais ainda reforçam os objetivos da instituição e não os do projeto ético-político. Costa realizou um estudo com o objetivo de identificar o porquê de, apesar do serviço social ser a quarta maior categoria no âmbito do SUS, os seus profissionais reiteram um discurso de imprecisão da profissão, ou seja, de não saber muito claramente, né, o que o serviço social faz na saúde e da desqualificação técnica na área da saúde. Assim, tomou como universo de suas pesquisas os serviços públicos de saúde, né, do Rio Grande do Norte de Natal. A autora parte do princípio de que só se pode pensar o trabalho dos assistentes sociais tomando como marco de análise o trabalho coletivo em saúde. A partir daí, Costa afirma que a legitimidade do serviço social na saúde se dá pelo avesso, pois esta profissão vem tendo sua utilidade nas contradições fundamentais da política de saúde, ou seja, a dimensão
da necessidade do serviço social, ela está mais colocada, né? E a inserção do serviço social, ela está mais colocada diante das contradições fundamentais da política de saúde. Mas isto não vem sendo encarado pelos profissionais de serviço social como trabalho. Daí a imprecisão discursada pelos mesmos. Então, não entendendo que, né, que o trabalho, que as contradições que aparecem, elas estão no campo do trabalho. Obviamente a autora acredita, né, na possibilidade de uma outra ação do serviço social na área da saúde, mas considera que a superação do modelo médico hegemônico com vistas à efetivação do projeto da reforma sanitária é essencial para a reconstrução dos processos de trabalho em saúde, onde se insere o trabalho dos assistentes sociais. Então, sair, né, desse discurso e do lugar, né, hegemônico do modelo médico é importante, né, para efetivar o projeto da reforma sanitária e aquilo que traz como arcabouço da reforma sanitária. Observa-se, tanto nas dissertações de Matos, de Souza e de Costa, e na tese de doutorado da professora Vasconcelos, que o desafio em comum identificado pelos autores é o quê? É a necessidade de se consolidar a ruptura com o serviço social tradicional. Para tanto, o que é necessário? Fortalecer o projeto de intenção de ruptura, responsável pela construção do atual projeto ético-político do serviço social e, em especial, avançá-lo para os serviços, para o cotidiano do trabalho do assistente social. Então, essa é a chave que eles trazem de reflexão, que é importante o serviço social, né, a prática do assistente social romper, né, com o serviço social tradicional e fortalecer, potencializar o nosso projeto ético-político e a intenção de ruptura, no eixo da intenção de ruptura. E aí a gente entra num outro momento do texto que eles apresentam, que são os desafios postos na atualidade para o serviço social na saúde. E eles dizem, ó, ao analisar a trajetória do serviço social na área da saúde, principalmente nos anos 90, identifica-se que alguns desafios eles persistem nos dias de hoje. E aí eles trazem um marco histórico aqui, que foi a eleição do Lula em 2002 para a presidência, que foi o resultado da reação da população brasileira às medidas implantadas no período anterior, que foi o período, né, Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, né, do avanço do projeto neoliberal. No seu programa de governo do Lula, a saúde é entendida como um direito fundamental e há o compromisso em garantir o acesso universal, equânime e integral às ações e serviços de saúde. O Ministério da Saúde tem apontado como principais desafios a incorporação da agenda ético-política da reforma sanitária, a construção de novos modelos de fazer saúde com base na integralidade, na intersetorialidade e atuação em equipe, o estabelecimento da cooperação entre ensino, gestão e atenção, controle social e a superação dos modelos assistenciais verticais, né, verticalizados e voltados somente para assistência médica. Como principais diretrizes para a atual gestão são destacadas. E aí eu quero abrir um parêntese, porque o período, né, que o texto foi escrito. Então, eles estão fazendo a análise, mas também muito numa perspectiva, né, daquele período. A ampliação do atendimento no SUS, de modo especial na atenção básica, o combate às endemias e a melhoria do acesso aos medicamentos. Algumas estratégias também têm sido ressaltadas para a viabilização dos objetivos e metas a serem alcançados, cabendo destacar o quê? A política de educação para o SUS, mudança na prática e também, né, qualificar a formação,
A capacitação continuada de conselheiros de saúde, o acesso à informação, a ênfase na educação para a saúde. Algumas estratégias também têm sido ressaltadas para a viabilização dos objetivos e das metas a serem alcançadas, cabendo destacar o quê? A ampliação das contratações de agentes comunitários de saúde e a efetivação de outras contratações, auxiliar e técnico de saneamento, agentes de vigilância sanitária e agentes de saúde mental, e o fortalecimento do Programa de Saúde da Família, transformando os polos de capacitação específicos em capacitação de recursos humanos. A análise que se faz, por conseguinte, após esses anos de governo, é que a política macroeconômica do governo anterior ela foi mantida. Então, a despeito de ter esse posicionamento de governo em relação a reafirmar a reforma sanitária como importante, eles fazem uma análise assim que, após, né, esses anos de governo, a política macroeconômica do governo Lula ela foi mantida, né, nos mesmos moldes, né, ou semelhante aos moldes dos governos anteriores. As políticas sociais elas continuaram fragmentadas e subordinadas à lógica econômica, e aí nessa setorização a concepção de seguridade social ela não foi valorizada a despeito de estar contida na estrutura da proposta de governo. A partir do exposto, considera-se que, na atualidade, os dois projetos existentes na saúde, né, o privatista e o da reforma sanitária, eles estão em disputa até aquele dia, né, até a escrita desse artigo, e a gente sabe que até hoje ele também está. O governo Lula, segundo eles, né, ora fortalecia o primeiro projeto e ora mantém a focalização e o desfinanciamento que é característica do modelo neoliberal privatista. O serviço social ele não vai passar distante, né, ele não vai passar longe dessa tensão. Ao mesmo tempo em que a década de 90 ela é marcada pela hegemonia da tendência de intenção de ruptura no serviço social, e não por acaso o serviço social é uma profissão já hoje, né, com uma maturidade intelectual, é também nessa mesma década, na década de 90, que se identifica a ofensiva conservadora a essa tendência da intenção de ruptura. Então, tem uma tensão no interior do serviço social, assim como tem no âmbito da saúde também. A crítica à intenção de ruptura não se apresenta como antimarxista ou colidindo com o marxismo, e sim afirmando que o marxismo não apresenta, né, respostas na década de 90 para o conjunto dos desafios que estavam postos pela profissão na cena contemporânea. E aí, segundo o professor José Paulo Neto, as críticas elas se apresentam, né, em comum o fato de apontarem como problemas o dogmatismo quando de fato, né, apresenta o dogmatismo, mas quando de fato trata-se de uma ortodoxia, e os equívocos da tradição marxista, quando na realidade trata-se de possíveis lacunas desta tradição no âmbito do serviço social. O que está sendo dito aqui, né? Que colocou o problema como se fosse uma questão dogmática, né, um dogma, mas na verdade não, era uma ortodoxia, que os equívocos, né, estava muito equívoco da apropriação do marxismo, né, no serviço social naquele momento, e a não interpretação a não interpretação coerente do campo marxista para o âmbito do serviço social, como se ele não desse respostas, né, para os desafios que estavam sendo colocados, mas na verdade era uma frágil, né, apropriação da teoria social marxista. Na saúde, onde esse debate claramente se expressa, a crítica ao projeto ético-político, né, o projeto hegemônico da profissão, ele vai passar pela reatualização do discurso da cisão entre o estudo teórico e a intervenção, essa dissociação entre teoria e prática, né, pela descrença da possibilidade
da existência de políticas públicas e, sobretudo, na suposta necessidade da construção de um saber específico na área da saúde, que culmina tanto para a negação da formação original em serviço social ou deslancha para um trato exclusivo de estudos na perspectiva da divisão clássica da prática médica. Então, o debate que está sendo trazido aqui é o mesmo debate que foi trazido, né, no texto Parâmetros para a Atuação do Assistente Social, e aí que é um debate de negação do serviço social. Olha, eu atuo na saúde, então eu sou muito mais um profissional da saúde do que um assistente social, e aí numa perspectiva clássica, né, da dimensão clínica, da dimensão médica, e não da dimensão do serviço social como atuação, como um saber profissional específico dentro da saúde, né? Sobre o último eixo assinalado, cabe aqui apresentar três expressões. Então, a primeira é a constatação de que ainda existe na categoria segmentos de profissionais ao realizarem a formação em saúde pública, né, faz uma pós-graduação, alguma formação específica na saúde pública, eles passam não mais a se identificar como assistentes sociais. Recuperando, eles falam, olha, eu sou uma autoapresentação, eu sou sanitarista, eu não sou assistente social, eu sou sanitarista. A segunda tendência, na atualidade, com mais vigor, mais expressiva, é a de resgatar no exercício profissional um privilegiamento da intervenção no âmbito das tensões produzidas subjetivamente pelos sujeitos, e tem sido autodenominada pelos seus executores como serviço social clínico. E isso ainda é uma tendência muito forte dentro do serviço social. E, por fim, percebe-se gradativamente o discurso da necessidade da criação de entidades ou da realização de fóruns de capacitação e de debates que são dedicados à importância da produção do conhecimento do serviço social nas diferentes áreas de especialização da prática médica. Ou seja, especializar na dimensão da prática médica em espaços, né, fóruns e debates, privilegiando este foco de atenção na especialização da prática médica. Sobre estes pontos, e aí eles vêm trazendo algumas reflexões. O problema, e aí também que o documento do Cefes também traz, é que o problema ele não vai residir no fato dos profissionais buscarem estudos na área da saúde. Então, este não é o problema, pelo contrário, né? Especializar e estudar aspectos relacionados à política de saúde, isso qualifica o trabalho profissional. O dilema aqui que está colocado se faz presente é quando o profissional, devido aos méritos da sua competência, ele passa a exercer outras atividades, direção de unidade de saúde, controle dos dados epidemiológicos, e ele não mais vai se identificar como é, um assistente social. Assim, o profissional ele vai impensadamente recuperar uma concepção de que fazer serviço social, de ser assistente social, é exercer apenas as ações que historicamente ele é dirigido na divisão social do trabalho. O que é isso, né? A ação direta com os usuários. E aí o professor José Paulo Neto ele faz uma crítica a isso, né? Dessa coisa da ação direta dos usuários, né, de somente ser assistente social quando você trabalha na execução terminal da política pública, né, quando você atua direto com os usuários. Quando você trabalha na gestão, ou quando você trabalha na assessoria, quando você trabalha em qualquer outra área que não seja o atendimento direto ao usuário, você não é assistente social. As novas demandas colocadas como gestão, assessoria e pesquisa, como transversal ao trabalho profissional, que estão explicitadas na lei que regulamenta a profissão e nas diretrizes curriculares, na maioria das vezes elas não são consideradas, né? Uma outra questão que eles chamam a atenção é a tentativa de obscurecer a função social da profissão na divisão social e técnica do trabalho, pois
O problema não está no domínio de teorias que abordam o campo psi ou sobre doenças. O problema não é você se aproximar de teorias sobre a dimensão psicológica, né, da psique ou sobre doenças, mas sim quando o profissional ele vai se distanciando no seu cotidiano de trabalho do objetivo da profissão, né, quando está atuando na área da saúde. Qual que é o objetivo da profissão atuando na área da saúde? É compreender os aspectos sociais, econômicos, culturais que interferem no processo saúde e doença e a busca de estratégias para o enfrentamento dessas questões. O exercício profissional do assistente social não se reduz à ação exclusiva sobre as questões subjetivas vividas pelo usuário e nem pela defesa de uma suposta particularidade entre o trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais nas diferentes especialidades da medicina. Esta última, né, atuar nas diferentes especialidades da medicina, fragmenta a ação do assistente social na saúde e reforça a concepção de especialização nas diversas patologias médicas, situação que tem sido colocada pelas demais profissões de saúde como necessária de superação, ou seja, as outras profissões já estão se posicionando para a superação desta concepção e o serviço social, em alguma medida, ainda reforça isso. As novas diretrizes para as diversas profissões têm ressaltado a importância, né, de formar trabalhadores de saúde para o Sistema Único de Saúde com visão generalista, né, uma visão mais generalista e não uma visão fragmentada ou focalizada. E aí um destaque, né, que o trabalho do assistente social na saúde, ele deve ter como eixo central a busca criativa e incessante de quê? Da incorporação dos conhecimentos e das novas requisições à profissão, articulados ao quê? Aos projetos, aos princípios dos projetos da reforma sanitária e do nosso projeto ético-político. E aí eles colocam como chave aqui, né, de leitura. É sempre na referência a estes dois projetos que se poderá ter a compreensão se o profissional está de fato dando respostas qualificadas às necessidades apresentadas pelos usuários. Assim, compreende-se que cabe ao serviço social, numa ação necessariamente articulada com outros segmentos que defendem o aprofundamento do SUS, formular o quê? Né, de forma conjunta? Formular estratégias que buscam reforçar ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem a chave, né, o direito social à saúde, atentando que o trabalho do assistente social na saúde, que queira ter como norte o projeto ético-político profissional, tem que necessariamente estar articulado ao projeto de reforma sanitária. Considera-se que o nosso código de ética, ele apresenta, e aí eles vão articulando isso, né, vão apresentando aqui quais que são as ferramentas que os assistentes sociais podem lançar mão do nosso código de ética, né, que se articulam com o exercício profissional e que se articula com a reforma sanitária. E aí destaca-se, né, os 11 princípios, os 11 princípios do nosso Código de Ética, né? A defesa intransigência dos direitos humanos e a recusa do arbítrio e do autoritarismo, posicionamento em favor da equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. A articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios do nosso Código de Ética e com a luta geral dos trabalhadores, compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional,
Ou seja, pensar hoje uma atuação competente e crítica no serviço social na área da saúde, ao, né, ao olhar, a partir do olhar deles, está articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e dos usuários que lutam pela real efetivação do SUS. Ou seja, pensar, né, essa atuação facilitar o acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição, bem como, de forma compromissada e criativa, não submeter a operacionalização de seu trabalho aos rearranjos propostos pelos governos, que geralmente descaracterizam a proposta original do SUS, né, de direito, ou seja, contido na reforma no projeto de reforma sanitária, né, que governos geralmente descaracterizam essa proposta. Tentar construir e ou efetivar conjuntamente com outros trabalhadores da saúde espaço nas unidades que garantam a participação popular e dos funcionários nas decisões a serem tomadas, elaborar e participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica e sistematizar o trabalho desenvolvido, bem como estar atento sobre a possibilidade de investigações sobre temáticas relacionadas à saúde. Enfim, não existem fórmulas prontas na construção de um projeto democrático, e a sua defesa não deve ser exclusividade apenas de uma categoria profissional. Por outro lado, né, então, não se pode ficar recuado, né, acuado frente aos obstáculos que se apresentam na atualidade e nem desconsiderar que há um leque de pequenas, mas não menos importantes, atividades e alternativas a serem desenvolvidas pelos profissionais de serviço social. E aí eles falam que mais do que nunca, os assistentes sociais, eles estão desafiados a encarar a defesa da democracia, das políticas públicas e consubstanciar um trabalho no cotidiano e na articulação com outros sujeitos que partilhem desses princípios, que faça frente ao projeto neoliberal, já que este, né, o projeto liberal, ele vai maculando direitos e conquistas defendidos pelos fóruns e pelas legislações normativas da nossa profissão. É nas palavras leves da poesia que se encontra a dimensão do desafio. Aí eles vêm citando um trecho de Cora Coralina. Quebrando pedras, plantando flores. Este texto deles é muito bom, é incrível, né? Ele nos provoca muito. Bons estudos para nós.